Salve, salve engenheiros! Bem-vindos a mais uma aula de sistema de informação. Sou o professor Alan, professor aqui do curso de Engenharia de Produção da Unemate. Vamos discutir aí mais um novo assunto dentro da nossa disciplina. Estamos aqui hoje então para fazer uma pequena introdução do que é e como funciona a ideia aí de sistema de informação. Então vamos para essa nossa pequena introdução. Administração e tecnologia. Como todos nós sabemos, atualmente não tem como se gerenciar ou administrar uma empresa, ainda mais quanto maior, mais impossível, sem a utilização de tecnologia. Por quê? Porque a tecnologia hoje está presente no nosso dia a dia, não só como pessoa, mas como empresa, como profissional, e hoje somos totalmente dependentes delas para fazermos aí uma ótima gestão. Dentro dessa ideia, nós precisamos entender um pouquinho de como chegamos aí nessa necessidade de tecnologia. Uma das primeiras revoluções aí que o ser humano pode se identificar é a revolução científica. Quando que foi que aconteceu isso daí? Foi quando o ser humano teve a necessidade de entender como tudo funciona. Por que que chove, por que que faz sol, como que o planeta funciona, por que que a água evapora, não sei. Essa revolução ela foi mais identificada lá por volta do século XV, XVI, foi quando o ser humano, vamos dizer assim, mais se identificou e se esforçou aí com esse entendimento de como tudo funciona, o porquê que a água evapora, o porquê que a semente eclode, como é que funciona esse processo, o ar que nós respiramos, não sei, como todos os fenômenos aí da natureza. Essa foi a nossa primeira grande evolução. Lembrando que, obviamente, antes dessa teve várias outras e nós não vamos abordar todos, vamos abordar somente as três principais aí que nos interessam. Logo em seguida, nós tivemos uma que foi muito importante para a nossa área aí de engenharia de produção, que é a Revolução Industrial. Quando que foi isso? Foi quando o ser humano teve a necessidade de fazer a mudança da força física para a força mecânica, ou seja, utilizar o menos possível de ser humano no processo produtivo. Por quê? Porque antigamente os equipamentos não eram tão bons como os equipamentos de hoje em dia, então era muito comum nós termos um desgaste físico muito grande do ser humano, nós tínhamos aí perdas de vidas em números extremamente elevados. Imagina, por exemplo, na construção aí de uma ponte extremamente grande. Como ela era muito alta e tinha lá equipamentos de segurança ou até mesmo equipamentos lá, a forma de se produzir, amarrar toda essa infraestrutura um pouco quanto arcaica comparado com hoje em dia, então era muito comum nós vermos aí peças pesadas caindo em cima de trabalhadores, bem como trabalhadores caindo de cima da ponte e por aí vai. Imagina dentro de uma serraria, que era muito comum aqui no Brasil, lá na década de 30, 40, era extremamente comum no Brasil as serrarias, né? Principalmente aqui no Mato Grosso, que a explosão aí da serraria, acredito, foi nos anos 70, 80, foi quando explodiu a quantidade aí de serrarias aqui no Mato Grosso. E aí essas serrarias, a forma como ela trabalhava era extremamente arcaica, ou seja, imagine lá, não aqui na década de 80, 90, quando se iniciou, mas vamos voltar aí a 100 anos atrás, como funcionava? Então eles tinham que serrar, derrubar essas árvores para fazer as planchas, então exigia um esforço muito grande de trabalhadores, bem como as ferramentas que eles trabalhavam extremamente. Então, a Revolução Industrial foi quando se teve o advento do maquinário, principalmente com o advento da utilização do vapor. As primeiras máquinas a vapor aí que foram utilizadas dentro de algumas indústrias para executar
o processo que era feito pelo ser humano e, obviamente, facilitando. E isso daí, essa revolução industrial, ela evoluiu demais. Por exemplo, hoje em dia, obviamente, não utilizamos mais o vapor em grande parte aí da cadeia produtiva, mas ainda se utiliza, né? Principalmente na geração de energia, que as usinas aí utilizam, né? Tipo a usina de produção aí de álcool utiliza a sua sobra aí da cana para se fazer a queima e obviamente gerar aí o vapor, gerar aí a eletricidade. Porém, nós utilizamos atualmente mais a eletricidade do que o vapor para se fazer aí o processo industrial. Então hoje nós temos aí várias máquinas, temos vários equipamentos que são utilizados em substituição ao trabalhador comum, como por exemplo no carregamento de produtos. Antigamente, para nós fazermos o carregamento de tora de um caminhão prancha, por exemplo, demorava-se lá às vezes mais de um dia. Hoje, em poucos minutos, ou então em poucas horas, nós conseguimos carregar um caminhão ou uma carreta gigante, utilizando apenas um ou dois tratores ou um ou dois esteiras, e rapidinho se faz todo esse processo. Então, revolução industrial é quando o ser humano teve a necessidade de aumentar a produção, melhorar a qualidade de produção e ao mesmo tempo diminuir a quantidade de pessoas envolvidas no processo, até porque essas pessoas elas geravam N tipo de transtornos durante o processo produtivo, como por exemplo perda de qualidade ou até mesmo a insubordinação em determinadas atividades, e tudo isso influenciava no resultado final da empresa. E uma das formas aí que o ser humano encontrou para resolver um desses problemas na cadeia produtiva foi justamente a utilização de equipamentos aí dentro da nossa indústria. Início foi lá com vapor e logo em seguida o vapor foi substituído em grande escala pela eletricidade. E obviamente nós estamos aí em constante atualização. E nós estamos atualmente o que nós chamamos de revolução da informação, que é aqui que vai se concentrar a nossa disciplina, na revolução da informação. O que é isso daqui? A revolução da informação é quando o ser humano, a hora que ele já tinha entendido muita coisa da natureza, já tinha conseguido identificar muitos processos dentro da indústria, como funcionava, desenvolvimento de equipamentos, máquinas e instrumentos aí que facilitavam as suas atividades laborais, ele identificou que nós tínhamos uma necessidade maior, que era justamente aumentar o pensamento. E esse pensamento nós estamos identificando a necessidade de conhecimento, porque nós tínhamos um mundo de informações extras que nós não tínhamos acesso, ou então tínhamos acesso, mas não dávamos valor, fora da nossa empresa, da nossa indústria, e aí começaram a identificar que esta informação seria interessante nós manipularmos aqui dentro. Então foi aonde que começou a ter a mudança do significado da informação e da sua função dentro da empresa. Começou-se então a ver que a informação é um ativo que a empresa tem em grande abundância internamente e externamente a ela, porém não se era dada a devida atenção. E obviamente com o avanço das tecnologias, lá da ideia das indústrias, com o avanço tecnológico, identificou-se, e obviamente junto com a grande concorrência, identificou-se que a informação seria o seu diferencial de mercado, ou seja, aquele que melhor manipular a sua informação, melhor se sairá dentro das suas atividades lá dentro da empresa, não importa se é indústria ou se é comércio final, não importa. Então, a revolução da informação é onde nós estamos atualmente e é uma revolução que veio para ficar e ela cada dia aumenta mais a sua necessidade. Lembrando que tanto a revolução científica como a industrial, como a revolução da informação, elas estão em constante evolução. Então nós estamos, a revolução científica ela não se acabou, ela hoje está tendo, amanhã terá e depois amanhã também terá. A revolução industrial a cada dia, que nem hoje nós estamos na indústria 4.0 já,
passando ela, né? Ela começou há pouco tempo e já está ficando obsoleta, e obviamente a evolução da informação. Hoje, observe que você tem informação em quase tudo. Hoje nós temos informações, a hora que você sai na rua, gera uma informação, porque eu tenho alguma câmera. Vamos pegar um exemplo da China, que eu estava observando há pouco tempo um documentário. Eles têm um sistema de identificação facial que a hora que você sai na rua, todas as câmeras, tem milhares de câmeras espalhadas lá no centro, não lembro a cidade certinha, mas é um dos grandes centros comerciais lá da China. Conforme as pessoas vão andando, o sistema simplesmente vai identificando quem é a pessoa e já fala se aquela pessoa, se ela é procurada ou não, se ela tem infração ou não. Se ela comete uma infração, automaticamente o sistema já gera a sua multa, ou sei lá qual será a sanção que ele vai ter. Num show, tinha lá um show lá de um popstar deles lá, que tinha, eu acho que 10 mil, 20 mil, não lembro, 50 mil espectadores lá. Uma câmera dessa identificou no meio dessas pessoas que estavam no show um procurado, um foragido da justiça. Simplesmente as polícias foram lá e pegaram. Então isso é informação. Utilizou um conjunto de informações para a execução de uma atividade específica. Neste caso, identificação de pessoas aí através de traços faciais. Então, a revolução da informação veio para ficar, e quanto mais nós nos identificarmos com ela, mais nós seremos bons profissionais. Dentro disso daí, eu fiz aqui um alinhamento histórico entre a TI, tecnologia da informação, que é um dos principais carros-chefe aí do sistema de informação, e a empresa, ou seja, o ambiente de negócios dentro de uma empresa, não importa qual. Na década de 50, por volta lá de 1957, quais eram os desafios da administração, o que eles utilizavam, que foi assim que eu defini. Qual o desafio, como que ele resolvia esse desafio, qual era a inovação tecnológica da época e como eles utilizavam. Esta foi a característica que eu utilizei nesse pequeno gráfico aqui. Primeiro, em 57, as indústrias, o ambiente, ele teve a necessidade de reduzir o seu custo de produção, ou até mesmo o seu custo operacional. Vamos encarar aqui como custo operacional, porque era como um todo, não era somente indústria. Como que eles fizeram isso? Na década de 50, que já tínhamos aí vários equipamentos a vapores e vários equipamentos elétricos, e já tínhamos alguma coisa de tecnologia, no nosso caso computadores, né, que ele precisamente, vamos colocar aí que ele começou na década de 40, mas na década de 50 foi quando as empresas começaram a realmente utilizar. Lembrando que somente grandes empresas, devido ao seu alto custo e o seu índice de produção muito baixo. Mas não importa. Começou-se então a automação. O que é automação? Para quem não sabe, é a automatização de uma informação. No nosso caso, a automatização de uma função. Como, por exemplo, nós colocarmos uma esteira. Antigamente nós tínhamos que pegar um produto. Vamos pegar o exemplo do Kellogg's. Antigamente eles faziam flocos de milho, então eles iam processando aquilo. A hora que eles processavam a quantidade, algum funcionário jogava dentro de um carrinho, parecendo uma carriola, e levava para sua próxima mesa de produção, sua próxima estação de produção. Nesse caso, a automação seria o quê? Uma esteira automática lá, ou seja, você colocou uma esteira que leva do ponto A, da estação A, para a estação de trabalho B, sem a necessidade do ser humano. Então colocou na estação, na esteira, simplesmente ele vai e leva esse produto do ponto A ao ponto B. Essa foi uma ideia aí de automação. Porém, na área de gestão, vamos falar assim, já era disponível para as empresas o que são chamados de mainframes. O que são mainframes? Mainframes são grandes computadores gigantes, comparados com os computadores de hoje, tá? Que hoje o computador cabe na palma da sua mão, mas na época eles eram gigantes. O mainframe na década de 50, acredito eu que deveria ter por volta aí de mais ou menos uns 20 metros quadrados.
tá? Lembrando que eu não estou falando dos grandes mainframes lá, tipo Univac, por aí vai, que esses eram gigantescos. Estou falando dos menores aí, comerciais. Mas mesmo assim, eram infraestruturas grandes, não eram pequenos e era de fácil locomoção. Não era simples você pegar do canto A e colocar no canto B, tá? Então geralmente eles eram montados no canto e ficava lá até o seu desuso. E uma das soluções para se utilizar dentro desses mainframes, que obviamente os computadores não tem nada a ver com os computadores bonitinhos que a gente tem hoje, essa facilidade, você acessa aqui, pega o mouse e clica no botãozinho e abre. Antigamente era totalmente diferente. Eles utilizavam até processamento em lote, que nós chamamos de batch. O que era isso daqui? Então eu pegava um conjunto muito grande de funções, jogava dentro de um arquivinho, que nós chamávamos de arquivinho de lote, ou batch, em inglês, e esse arquivinho executava aquelas ações, como por exemplo, fazer lá a contagem, linha por linha, digamos lá, o funcionário ia lançando linha por linha do que ele ia produzindo, então ele ia produzindo, ele ia fazendo um sinalzinho, marcava lá um ponto, o número 1, não sei. Ele fazia algum tipo de anotação numa ficha, aí depois eu pegava essa fichinha, mandava dentro desse batch, desse arquivinho, ele simplesmente ia lá e contava lá e sabia, ó, a produção foi X. Então isso era o que nós chamávamos de processamento em lote, ou batch. Hoje em dia quase não é mais utilizado, tá? Você utiliza outras técnicas mais fácil, mas essa daí são a técnica. Em 68, ainda com a ideia de reduzir os seus custos de produção, começou-se o quê? Como esse processamento em batch ele era extremamente lento e eu necessitava de outras pessoas para... Então, o funcionário A trabalhava, aí depois mandava para o setor B, esse setor B, que geralmente é chamado de CPDs, lançavam essa informação e aí eu poderia ter o quê? Um erro de digitação. Às vezes a pessoa escreve uma coisa, a letra dela não era muito legível, a pessoa lançava outra informação, ou a pessoa na hora que estava lançando, estava pensando em outra coisa, e acabava lançando a informação errada. Então era muito comum erros nesse processamento. Aí foi aonde teve a interação com o usuário, ou seja, o usuário na década de 60 já começou a ter acesso a algum tipo de equipamento. Lembrando que nós não estamos falando de computador pessoal, esses PCzinhos que nós conhecemos. São estações de trabalho, são terminais, onde ele conseguia lançar alguma informação, mesmo assim limitado, que é o que eles chamam lá de sistemas online, ou seja, você consegue acessar sem ser localmente. Então eu tinha uma estação de trabalho que estava em algum local dentro da empresa, que via cabo, era conectado lá com seus mainframes, e aí os usuários conseguiam lançar aí uma ou outra informação, ou fazer uma ou outra consulta, como por exemplo dentro de uma biblioteca, se era possível fazer uma consulta já nesses terminais, que geralmente era chamado de terminais burro. Por quê? Porque ele não tinha um processamento, a única função dele era lançar informações e receber informações. Logo em seguida, em 81, teve-se uma necessidade de melhorar a qualidade. Por quê? Porque diminuiu o custo de produção, porém o cliente, com o passar dos anos, ele falou assim, eu queria uma cadeira com a qualidade melhor, ou seja, eu queria uma almofada, eu queria uma cor diferente, eu queria um design diferente. Então começou-se a necessidade de melhorar aquele produto que era produzido em grande escala. Os carros começaram a não ser somente um padrão, começou a ter vários padrões de carro, os móveis, vários padrões de móveis, e aí foi aonde começou-se então a utilizar vários novos recursos aí. Dentro da prática aí de administração, começou-se a utilizar técnicas ou metodologias como a TQM, a Kaizen, Six Sigma, a ISO. Por exemplo, a TQM, para quem não sabe, é Total Quality Manager, ou em português podemos traduzir algo como gestão da qualidade total, que está relacionado com a maneira de se planejar algo, de organizar ou compreender cada atividade que depende de cada indivíduo em cada nível da empresa. Então, o TQM é isso, quando nós pegamos lá um indivíduo em específico, e aí nós temos que saber exatamente o que esse vai fazer. Por quê? Porque antes da década de 80, os funcionários eles eram, vamos chamar assim, polivalentes, ou seja, eles executavam várias funções diferentes dentro da empresa.
E nem sempre tinha-se aí um resultado muito legal, porque às vezes a pessoa não era boa em nada e fazia tudo ao mesmo tempo. Então começou-se a qualificar o funcionário, ou seja, se ele ia fazer pé de cadeira, então ele só ia fazer pé de cadeira, que aí obviamente ia ter uma qualidade muito maior do que se ele fizesse o pé da cadeira, o assento da cadeira, o encosto da cadeira, não sei. Então começou-se a ter essa ideia aí. Aí nós temos lá na inovação tecnológica o advento do PC. Foi quando surgiu os primeiros PCs, que eles foram desenvolvidos no final lá da década de 70, mas que eles começaram a ganhar aí o mercado mesmo foi na década de 80. PC vem de Personal Computer ou computador pessoal. E aí, obviamente, dentro das empresas começou a ter o que nós chamamos de cliente-servidor, ou seja, na década de 60, aqueles terminais burros que eu mencionei, eles deixaram de ser utilizados ou diminuíram a sua utilização, porque na verdade até hoje eles são utilizados, mas deixou-se de ter eles em grande escala dentro das empresas e começou-se a ter o PC. Por quê? Porque o computadorzinho, mesmo que ele seja bem mais simples que os atuais, ele já gerava algum poder de processamento, então eu poderia executar algumas atividades a mais, e eu já não tinha mais a necessidade daqueles mainframes gigantes. Por quê? Porque eu já tinha máquinas melhores, bem menores do que o mainframes, tá? São PCs um pouco maiores, né, do que os PCs que nós conhecemos hoje, máquinas mais robustas, que nós chamamos lá de servidores. E esse servidorzinho então distribui informação. E eu não tinha só mais um, porque geralmente na década de 50, 60 e até mesmo 70, nós tínhamos às vezes um único mainframe para toda a empresa. Agora eu posso ter 2, 3, 5, 10 servidores espalhados pela empresa. Então já foi uma forma aí de melhorar aí a qualidade de serviço e obviamente a qualidade, porque eu consegui acessar então as informações muito mais fácil e trabalhar isso aí. Na década de 90, quando já teve uma explosão aí tecnológica a nível mundial, principalmente no Brasil, na década de 90 foi quando os computadores realmente começaram a aparecer em grande escala, até mesmo porque teve uma abertura de mercado, que antes da década de 90 tinha algumas leis dentro do Brasil que meio que coibiam essa importação, mas década de 90 para frente aí nós tivemos uma abertura de mercado e aí tivemos uma grande evolução. Dentro da administração, qual era o seu desafio? Gerir a cadeia de fornecedores, parceiros e clientes. Por quê? Porque já começou a ter várias indústrias, vários atacadistas. Então não era somente comprar de um único fornecedor de matéria-prima. Às vezes eu tinha 2, 3, 5, 10 fornecedores diferentes de um mesmo insumo. Então eu tinha como que eu vou gerenciar todos os fornecedores, quando comprar de um, quando comprar de outro, como buscar esses valores, como interagir com eles, como vai fazer essa troca de informações, os parceiros e clientes, obviamente, que o cliente na década de 90 ele não era muito foco, vamos chamar assim, das empresas, apesar que sempre foi, mas ele era mais focado nos fornecedores. Por quê? Porque o cliente, ele não tinha muita opção de compra. Tipo, você estava numa cidade, então é o que tinha na cidade ou na região. Você não ia, por exemplo, pegar um produto que nem hoje, você facilmente aqui do Mato Grosso faz compras do mercado, sabão em pó, lixa, palha de aço, não sei, qualquer produto para sua casa de um supermercado que está lá em São Paulo, ou até mesmo fora do país. Então você não tinha muito isso. Então o foco era mais em fornecedores e parceiros comerciais para revender o seu produto e fornecedores para te entregar os produtos que você tinha. Os clientes geralmente eram os mesmos, mas mesmo assim já tinham dentro da administração. Começou-se então algumas novas técnicas, como o BPPR, CRM, SM, BP. Então, o BPR nada mais é do que Business Process Reengineering, ou seja, traduzindo mais ou menos assim ao pé da letra, seria algo como reengenharia dos processos de negócios, que era uma técnica onde a gente reestrutura o processo, a execução de uma atividade dentro da empresa com base em necessidades. CRM já é uma ferramenta mais computacional, né, que vem Customer Relationship Manager, que a gente vai ver
na parte de e-business, tá? Então não vamos focar muito agora no CRM. BPR e BP não faz parte aí do futuro, tá? Mas o CRM e o SCM a gente vai ver bastante. Então CRM é focado em cliente, é entender, começar a tentar entender quais são as necessidades do meu cliente, como trazer esse cliente para dentro da minha empresa, como fidelizar. Então o CRM é mais uma ferramenta de fidelização hoje em dia. A gente vai ver mais. SCM é mais a ideia lá de a cadeia de fornecedores, né, que vem de Super Chairman Manager, ou seja, gerenciamento aí da cadeia produtiva. E BP sempre foi feito desde da 1900 e bolinha, que o BP nada mais é do que o balanço patrimonial anualmente pelas empresas. Se eu não estou enganado, as empresas utilizam essa daí para saber quanto que tinha no ano, fez o seu fechamento anual e faz tudo. Como que eles conseguiram então manipular tudo isso daí para resolver isso daí com a utilização tecnológica? O uso intensivo de SGBD, que esse daqui é o nosso quinto capítulo, vai ser exclusivamente em cima de SGBD, quarto ou quinto capítulo. Nós vamos falar muito, que é Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados, que atualmente é o principal dispositivo de um sistema de informação. Se você quer ter um sistema de informação de qualidade dentro da sua empresa, com certeza ele vai ter um SGBD extremamente bem elaborado, com muitas ferramentas de análise lá dentro, lá um Big Data gigante, e você vai ter profissionais qualificados para trabalhar somente com ele. Então, a inovação tecnológica da década de 90 foi o SGBD e, obviamente, a solução foi integrados e configuráveis, ou seja, conseguimos fazer com que os sistemas não sejam extremamente fechados, seja somente uma única cara e o usuário tem que se adequar ao sistema e não o sistema ao usuário. Já na década de 90 começou-se a se mudar isso graças ao advento do SGBD. Então, começamos a ter sistemas autoconfiguráveis com base na necessidade da empresa ou com base na necessidade do cliente. Isso que é integrados e configurados. Em 94, que foi quando realmente a tecnologia veio para ficar aí dentro do comércio. Aqui os PCs no Brasil, principalmente, foi quando começou a se espalhar pelos pequenos comércios, tá? Foi em 94, 95. E aí foi quando teve-se a necessidade, as empresas, de gerir as redes de colaboradores. Por quê? Porque aqui eu já comecei a ter cadeias de lojas. Em vez de eu ter uma única loja, começou a ter 2, 5, 10, 20, 30, e isso começou a gerar um transtorno para as empresas, porque era muito difícil de controlar isso daí. Com base nisso, se teve o BPM, que nada mais é do que a abreviação de Business Process Manager, ou algo como, se nós formos traduzir em português, algo como gerenciamento de processos de negócio, que nada mais é do que uma abordagem de gerenciamento adaptável, desenvolvida aí com a finalidade de sistematizar e facilitar processos organizacionais individuais, complexos, né, dentro da empresa e fora da empresa também. Então isso daqui já é uma ferramenta que ela vai facilitar aí como funciona isso, como funciona aquilo, por que a minha filial A tem essa característica e a minha B não se adequou a essa mesma característica, eu tive que mudar alguns conceitos, não sei se seria por motivos culturais ou regionais, não importa. Então BPM nada mais é do que um sistema para fazer essas pequenas mudanças aí. E obviamente o que veio para facilitar essa comunicação entre filiais e empresas e obviamente os clientes é o uso comercial da internet, que no Brasil realmente ela começou em 95, foi quando começou-se a ter uma ou outra casa aí, já começou a ter a internet discada, extremamente lenta, muito ruim, mas é o que tinha para a época. Imagens lá, os sites extremamente simples, sem animação, zero animação, porque não tinha banda para isso, né? E aí veio o advento do e-business, que nada mais é que é o nosso último capítulo aí da nossa disciplina. Vamos falar especificamente de e-business, que hoje é o do momento, e é isso aqui veio para ficar. Que e-business nada mais é do que a utilização de negócios online. Quando eu falo negócio online, é tudo, tá? Desde o envio de um e-mail até mesmo a venda
de milhares de produtos pela Amazon, por exemplo. A Amazon por dia deve vender milhões de produtos a nível mundial. Todo esse processo da Amazon é e-business, todo o processo, toda a sua cadeia. E nós tivemos aí, né, por último, que eu coloquei aqui para não se estender muito, em 2001 teve-se aí a necessidade, então, da utilização da rede de valores, que nada mais é do que nós fazermos aí uma cadeia de identificar aí, né, aonde investir, por que investir. Aí teve a utilização aí também da arquitetura orientada a serviços, que é onde nós conseguimos vender módulos aí para a empresa, ou seja, a empresa colocar um módulo aqui para automatizar um processo, outro ser manual, ou então esse módulo trabalha desse jeito, esse outro, ou seja, começamos a ter uma flexibilização maior dos dispositivos dentro da empresa. E nós começamos também a ter o e-service. O que é o e-service? Uma transferência bancária, por exemplo, é um tipo de e-service. Então, e-service nada mais é do que todo e qualquer tipo de serviço que é prestado através aí da internet. Então, se você tem a prestação de um serviço online, é um e-service aí, a transferência de um banco, ou até mesmo aí a comunicação, né, online, não sei. Aí tem vários tipos aí.